Olá, comerciária da Baixada Santista. Aqui quem vos fala, Washington Vicente, presidente de Cicomerciários Baixada Santista. Hoje iniciamos um novo projeto, é o podcast dos comerciários. A ideia desse novo material é aproximar cada vez mais você comerciário, você comerciária do sindicato. Entender quais questões o sindicato está discutindo na pauta trabalhista, na pauta política, em favor de vocês, comerciários e comerciárias. Então, esse primeiro programa vem apresentar para vocês o novo formato de apresentação do sindicato para vocês, comerciários. Hoje nós temos aqui o nosso influencer digital, Felipe, temos nosso assessor, Mazinho. O Mazinho, para quem já conhece e quem não conhece, ele é responsável pela montagem da nossa barraca de praia, todos os domingos e feriados aqui em Santos, desde que não chova. Fica bem claro que às vezes a pessoa acha que chovendo a barraca pode ser montada. Não. Fez sol, a barraca vai estar lá para atender você, comerciário e comerciárias. E detalhe, hein? 2 caipirinhas na faixa. Ou seja, já economiza no mínimo R$40 lá na praia, que é o custo dessas caipirinhas lá na praia. Hoje nós vamos trazer algumas informações para vocês de assuntos muito mais próximos que vai atender ao comerciário. Por exemplo, agora em agosto é o ano que completamos 102 anos de fundação da nossa instituição. 102 anos, hein, Felipe? É muita coisa, né? Poucos sindicatos têm esse tempo de existência, esse tempo de atuação. E para beneficiar e para prestigiar os nossos trabalhadores, acontecerá a segunda edição do Comerciário Destaque. Em 2024 foi a nossa primeira edição, estamos seguindo com a segunda edição, na qual o associado vai poder se inscrever e participar do Comerciário Destaque. Aí está a nossa arte, já estão nas nossas redes sociais, abertas as inscrições, até o dia 15, se não me engano, dia 15 agora de julho, as inscrições. Depois das inscrições, os inscritos vão fazer um vídeo de divulgação, vão pedir voto pelas redes sociais, vai pedir para sua irmã, sua tia, seu namorado, papagaio. É um voto popular. Importante é entrar lá na rede social, clicar lá no nome do candidato, do trabalhador. E detalhe, tem que ser associado. O associado ele é sempre prestigiado do ambiente do sindicato. Então, para prestigiá-lo, teremos a segunda edição do Comerciário Destaque. São R$6.000 em premiação para você, comerciário ou comerciária. São 3 homens e 3 mulheres que vão participar dessa premiação. Que a premiação vai ter uma festa, né, para celebrar esse prêmio, que será no dia 23 de agosto, a partir das 19h30, no Espaço Plataforma, no Ilha Porchá, em São Vicente. Então, aqueles que pretendem participar desse evento, aqueles que já participaram o ano passado e foram contemplados no regulamento, vocês sabem que vocês não podem participar, porque senão perde a graça, e aí tem que ter a oportunidade para todos. Mas todos estão convidados para participar da grande festa. Vai ser aberto um link para inscrição, também não dá para a gente ter os nossos 5.000 associados, né, dentro de um espaço, é um espaço mais limitado, então terão sorteios para participar da nossa festa de premiação. E você que quiser participar da premiação, aproveite as nossas redes sociais e faça a inscrição e não perca tempo. Depois desse evento do dia 23 de agosto, nós teremos o nosso segundo grande evento, que também é um evento voltado para o trabalhador, porém amante, para todos os amantes, aliás, olha, amante, falando amante aqui, o pessoal pode entender diferente. Para todos os amantes da atividade esportiva, principalmente o pedestrianismo. Tu está inscrito já, né, Felipe? Já estou inscrito, com certeza. Acontecerá a nossa terceira corrida, a terceira corrida do centenário. Iniciamos no nosso centenário de 100 anos, fizemos 101 anos a segunda edição e agora 102 anos a terceira edição. E é uma corrida gostosa, Felipe, porque é na orla da praia ali, São Vicente, do Ilha Porchá até o emissário, vai, volta,
dá em média de 4,6, 4,7 quilômetros da distância, vai depender um pouquinho do fluxo da maré, mas eu acho que qualquer um, até andando, faz 5 quilômetros muito fácil. É uma corrida que já está ficando no calendário da cidade. Eu acredito que as próximas, talvez, nós deveremos mudar, pois ela já está se tornando grande e é isso que nós queremos. E detalhe, o trabalhador associado, ele tem uma vantagem muito grande. Ele paga 50% da inscrição. É um valor que não tem em lugar nenhum. Aliás, o próprio valor da corrida, hoje, se quem corre aí, a gente acompanha aí nos grupos de WhatsApp, de Facebook, não existe valor igual o nosso dos 5 comerciários. Então, assim, aproveitem, entre lá no link, tenho lá o QR para fazer a inscrição, vocês vão ver que o valor é bem sugestivo e a premiação também, né? Além da medalha de participação, todo atleta recebe uma mochila personalizada da corrida, diferenciado. Então aproveitem, corram, são só 1.000 inscrições, não dá para, né, nesse momento não dá para ser mais do que isso. E olha, tá bem adiantada as nossas inscrições, tá bom? Então esse é o primeiro recado no nosso podcast hoje de estreia. Mas também a gente quer falar de algumas coisas que está acontecendo, Felipe, no mundo do trabalho. Hoje a grande discussão, Mazinho, é referente à jornada 6x1. E também, além do 6x1, existe uma grande discussão que é a proteção do direito da mulher. A nossa CLT, no artigo 386, já tem um capítulo específico de proteção da mulher, que trata dos domingos. A lei diz que a mulher tem que trabalhar domingos alternados. Ela trabalha um sim e o outro ela descansa. Trabalha um sim e o outro ela descansa. Por quê? Normalmente a mulher tem uma jornada dupla, tripla, quádrupla, sei lá, a mulher tem uma jornada que não para. Então assim, e a proteção da mulher já na CLT é uma discussão grande hoje na questão patronal, porque os patrões, quando chega nessa hora, ele não quer proteção, não. Ele acha que é todo mundo igual, todo mundo tem que trabalhar nas mesmas cargas, e não é bem assim. E o Sindicato da Baixada Santista já está na sua pauta a discussão do trabalho da mulher, e a discussão da jornada 6x1 é uma discussão mais complicada. Todo mundo sabe que uma deputada do PSOL, Érica Hilton, entrou com pedido, teve as suas assinaturas necessárias, inclusive surpreendeu, porque passaram de 400 assinaturas. Um Congresso, uma Câmara que tem 513 deputados, você ter 400 assinaturas é espetacular. Então tudo isso mostra que a jornada de trabalho ela vai ter uma flexibilização. Não sabemos se será 30 horas, 40 horas, 36 horas. Mas eu acredito que vai ter uma redução gradativamente da jornada, nas horas, automaticamente alterando a jornada. Talvez você trabalhe 5, folgue 2, o 4x3 já é mais difícil. Ainda mais não dá para se conquistar assim, óbvio que seria o ideal. Por que seria o ideal? Sobraria mais tempo para você ter o lazer, que é o que a nossa Constituição diz, né? Todo trabalhador tem direito ao lazer, só que infelizmente, trabalhando 6x1, não tem como. Você chega no dia de folga, que seja num domingo ou um dia da semana qualquer, você está exausto, você não quer brincar nem com um cachorro de tão cansado que você é. E a gente sabe que no comércio a jornada é cansativa, muitos passam 8 horas, 10 horas, porque aqui no Brasil já se colocaram as 2 horas adicionais de hora extra como hora comum, então não se trabalha mais 8 horas no Brasil, se trabalha 10 horas. E o pior de tudo, né, que essa hora exaustiva vai para um chamado banco de horas, que o trabalhador pode compensar ou em 6 ou em 1 ano. Às vezes o trabalhador faleceu e não consegue compensar. Então, assim, é uma legislação também que precisa ser mudada, e a gente, do sindicato, filiado à nossa Federação do Estado de São Paulo, estamos aí afinco
nas negociações, tentando mudar esses grandes problemas, esses grandes entraves nas leis trabalhistas, que só os sindicatos podem intermediar na negociação. Né? Eles acham que trabalhador e empregador pode negociar de igual para igual, e nem sempre é assim. Na verdade, o trabalhador é o elo mais fraco, e o sindicato está lá exatamente para equilibrar esse elo entre patrão e empregado, exatamente para a gente conseguir uma boa narrativa. Graças a Deus, mais de 4 anos aí à frente do sindicato, nós conseguimos um bom diálogo com o setor patronal. Não é fácil, é um bom diálogo, não que seja fácil a negociação. E a gente vem conquistando cada ano algo diferente e melhor para a classe trabalhadora do comércio varejista. Então, recentemente tivemos uma grande discussão de uma portaria do Ministério do Trabalho que tratava dos trabalhos dos feriados. Aí todo mundo achou que já não ia mais trabalhar domingo, já não ia mais trabalhar feriado, e não é bem assim. Na verdade, a portaria, ela corrigia uma distorção da atual portaria, onde diz que patrão e empregado negocia os trabalhos aos feriados, e não é bem assim. Nós temos lei que já fala do trabalho no feriado, então a gente já tem essa proteção legal, e a portaria, que é inferior do que uma lei, ela está errada, onde do governo anterior colocou que empregado e patrão negociam de igual para igual, né? Isso é uma falácia, não é o certo, isso não existe, né? Isso não existe. Mas, Mazinho, fala um pouquinho da nossa barraca de praia. Há quanto tempo você já monta a barraca de praia em prol dos nossos associados? Vamos lá, boa tarde a todos. Eu sou o Mazinho, eu que monto a barraca lá do Sim Comerciário Baixada para todos os associados do sindicato, aos domingos e feriados, como o presidente citou antes, né, desde que o tempo esteja bom, que às vezes a pessoa fala assim, o Mazinho não foi montar a barraca hoje. Às vezes, assim, eu dependo muito do tempo, às vezes o tempo está ruim de manhã, quando dá 10 horas, fica o tempo bom. Aí o que acontece? A pessoa acorda 10 horas, eu vou para a praia, a barraca não está lá. Só que eu tenho um horário para ser cumprido, perante a CET Santos, né? Porque eu entro com o carro, com o veículo na faixa de areia, e a gente tem um horário a ser cumprido, tanto para entrar quanto para sair. Né? Então, assim, a gente está lá, o comerciário associado tem direito a 2 caipirinhas, né? Mais a groselha para as crianças. A gente tem todo um suporte ali com guarda-sóis, com cadeiras, né? Com lugar, guarda-volumes, né? Todo um atendimento com bebidas, refrigerante, água, cervejas, né? E a gente tem tudo um aparato para o comerciário justamente não se preocupar em levar guarda-sol, em levar cooler, em levar cadeiras. O comerciário não precisa levar nada disso, que a gente tem tudo isso lá disponível para o comerciário e os seus dependentes. Mas eu posso levar um amigo, chegou em casa, o meu amigo veio do interior? Pode, o presidente libera, o sindicato libera. A gente vai falar para o comerciário, chegou um amigo do Felipe, chegou lá em casa, está em casa, eu não posso ir na barraca. Pode sim, sem problema nenhum. A gente não pode falar para o comerciário que ele é sócio e não pode ir lá com um amigo, né, presidente? Então a gente tem essa disponibilidade também para os comerciários. E a barraca é montada ali próxima a Conselheiro Nébias, né? Em frente à Avenida Vicente de Carvalho, em frente ao número 14, não tem o que errar ali. Quem quiser ir de Uber, é só chamar o Uber, Avenida Vicente de Carvalho, número 14. Presidente, se me permite, eu vou falar até já da virada de ano. Vamos lá. Né? A gente está, o ano passado a gente montou pela primeira vez, né? Tantos anos que eu monto a barraca, mais de 20 anos lá, a barraca do sindicato, que eu estou lá. O ano passado, eu pedi para o presidente liberou para a gente montar. Foi um sucesso total, fizemos com um pouco redução de pessoas para não dar problema, e deu tudo certo, graças a Deus. E se Deus quiser, esse ano eu já estou tentando fazer a programação de novo, para a gente estar montando, fazendo a virada de ano de novo na barraca esse ano. Se Deus quiser, vai ser um sucesso. Depois eu vou estar colocando mensagem nas nossas redes sociais, no WhatsApp. Tem um valor, não vai ser de graça, não pode ser gratuito, porque a gente tem uma despesa muito alta. Virada de ano na praia não é barato, né? A gente tem os trabalhadores lá que trabalham com a gente, tem as taxas na prefeitura, tem banheiro químico que eu não posso, né?
fazer uma virada de ano sem banheiro químico, principalmente por causa das mulheres e das crianças. Homem, nós vamos se vira, mas as mulheres e crianças não tem como a gente fazer uma virada de ano na praia, Felipe, e não ter um banheiro químico, né? Precisa cercar, precisa alugar cadeira, gerador, então tem tudo, né, uma despesa, e essa despesa a gente precisa custear com o associado, o convidado que for. Tá? Então a gente já está fazendo a programação. O sindicato comprou uma barraca nova justamente por causa dessa virada de ano que a gente começou a fazer e deu certo. Presidente Mazinho, faz uma barraca nova para a gente tem que montar duas, né? Não é só uma, tem que ser duas barracas, não pode ser uma, né? Por causa da quantidade de pessoas. Aí tem a parte do DJ também, tem música, tem tudo, é um negócio bem legal mesmo, assim. E vamos começar a fazer a programação já para a gente estar passando para o comerciário os valores para dezembro, presidente. Bom, nesse primeiro programa aqui... Antes de você... Vamos lá. Para a gente falar de uma coisa importante também, que é uma dúvida que sempre os associados têm, que é a respeito das informações sobre os benefícios, esses eventos do sindicato, e muitas pessoas têm a mesma dúvida sobre como ter informações de como acessar esses benefícios, as datas dos eventos, e vale lembrar, né, Washington, que o sindicato tem um aplicativo próprio, oficial, e que é extremamente leve, né, para você instalar no celular, não é nenhum aplicativo pesado, é um aplicativo que obrigatoriamente você tem que ter no seu celular sendo um associado, e lá a gente reúne todas as informações de eventos e os benefícios, né, todas as instruções para você acessar esses benefícios também. Então, esses próximos eventos que a gente citou aqui, né, tanto a corrida quanto o comerciário de destaque, eles já estão no aplicativo, assim como no nosso site e assim como nas nossas redes sociais também, né, Instagram e Facebook. Então, se você tiver com alguma dificuldade, pode pesquisar até o nome do sindicato no Google, né, que provavelmente já vai aparecer o Instagram, ou você pode ir direto no aplicativo para baixar no seu celular, né, que é Sim Comerciário Santos, o nome do aplicativo. E aí por lá você vai ter todas as instruções de horário, todos os links para você se inscrever. A gente faz tudo centralizado no aplicativo, justamente para ser um meio de comunicação padrão para todos os associados. Então qualquer dúvida que você tiver, é sempre o aplicativo que você vai recorrer. Mas é claro que também que você já está convidado a seguir nossas redes sociais para saber de algumas pautas que às vezes não vão para dentro do site, né? O site, o aplicativo, que são comunicados mais importantes, assim, de eventos maiores, né? Mas tem muitos assuntos do dia a dia que a gente trata nas nossas redes sociais e que com certeza vai agregar para a vida do trabalhador do comércio. Mas sabe o que é legal do aplicativo, Felipe? Que você não precisa ser associado. O aplicativo, ele está na plataforma, é livre para qualquer pessoa, lógico, de preferência o trabalhador do comércio, mas aquele que tiver curiosidade para saber convenções coletivas, que é muito importante, que às vezes não, na maioria das vezes, o trabalhador não tem noção o que é uma convenção coletiva. Uma convenção coletiva é uma negociação entre representante patronal e representante dos trabalhadores, na qual negociam melhorias da lei. Se nós pegarmos hoje, a lei diz que a hora extra é 50%. A nosso acordo de convenção coletiva, a hora extra é 65%. Algumas coisas que não tem na lei, tem na convenção coletiva. Ela te dá proteção ao piso salarial, que é muito importante. E o trabalhador, ele quando entra numa empresa, ele não tem noção nenhuma, ele não sabe se o salário dele está sendo pago correto, se ele está recebendo dentro do piso da categoria, então ele não tem essa informação. E o sindicato, ele está lá bem aberto para o trabalhador, né, que não precisa ser associado para ter essas informações. Então, às vezes, a pessoa deixa de ter o contato com o sindicato por ele achar que ele só pode ter a informação se ele for associado. Não, sindicato representa categoria. Qual que é a categoria? Trabalhadores no comércio, Baixada Santista, Bertioga, Itaiaém. Pode ser comércio geral, supermercado, açougue, distribuidora, entre outras. Então, lá cada categoria tem um acordo coletivo ou uma convenção coletiva que vai estar dando determinações do como a empresa deve seguir. Se a empresa não seguir, normalmente a gente tem uma denúncia e a gente chama essa empresa para conversar. Se essa empresa não quiser conversa,
a gente vai na justiça, abre uma ação coletiva, porque nós somos representantes legal, sem precisar colocar o risco do emprego do trabalhador. Mas o Sindicato da Baixada Santista, Felipe, sempre está pautado pelo diálogo, tá? A gente só vai para a justiça nas últimas consequências. Tanto é, eu vou aproveitar também, porque a gente tem que aproveitar essa oportunidade desse primeiro piloto e informar que nós entramos com uma ação, com uma grande rede, porque eu não vou falar nada aqui, porque eu não quero nem denigrir a imagem da empresa e também ela não está pagando cachê nenhum para a gente falar o nome dela aqui. Nós conseguimos uma ação grande, a ação é grande e também vai atender uma demanda muito grande de trabalhadores. Somando, Felipe, dá mais de 37 mil trabalhadores. São trabalhadores que já não estão mais nessa rede e tem trabalhadores que ainda estão na rede. Então, assim, a empresa negociou um parcelamento judicial, a justiça acolheu, ela está efetivando os pagamentos corretamente. Na conclusão dos pagamentos, esses valores que já estão sendo apurados, vai ser pago individualmente para cada trabalhador o que for lhe devido. O que é essa ação? Foi descumprimento de convenção coletiva. Nós temos na nossa cláusula coletiva que não é proibido o trabalho no dia 25 de dezembro e os dias 1º de janeiro de cada ano. Então, esse está pacificado, é um acordo entre Sindicato dos Empregados e empresas. Agora, as empresas que descumprem, faz favor, o trabalhador não tem como negar, porque se ele se negar a trabalhar nesse dia, ele perde o emprego. E é complicado você celebrar um 24 de dezembro, sendo que dia 25 você tem que estar lá de pé, sorrindo, atendendo. E outra, comércio em geral não é necessidades especiais. Então, assim, infelizmente, as grandes corporações que existem aqui nesse país, oriundos por lucro dos investidores, infelizmente na questão social o trabalhador acaba padecendo. Muitos não oferecem vale-refeição ou vale-alimentação, não dão convênio médico, eles somente exploram o trabalhador e o trabalhador, infelizmente, enfraquecido, ele acaba aderindo às benesses do patrão. E, infelizmente, agora, quando chega até nós fazemos a denúncia, junto ou ao Ministério Público ou à própria Justiça Trabalhista, e aí esse trabalhador tem esse seu dia remunerado novamente, porque acredito, espero que pelo menos a hora extra ele tenha recebido no dia trabalhado e a multa compulsória por ele ter trabalhado nesse dia que não era permitido, porque as pessoas confundem. Quem permite a abertura dos comércios em domingos e feriados é a legislação municipal, ponto, abriu. Agora, quem regulamenta o trabalho são as leis trabalhistas, as convenções trabalhistas e os acordos trabalhistas, coletivos. Então, se não tem um acordo coletivo, e não vai ter, porque não permite a abertura nesses dias, e a empresa vai lá e descumpre, nós não temos prerrogativa de fechamento. Não. Nós até poderíamos entrar na justiça, pedir uma liminar, mas sabe lá Deus quantas empresas têm aí mais de 50 mil. Né? A justiça vai ficar assoberbada a pedir, porque o Sindicato dos Empregados está pedindo liminar. Talvez ficaríamos até mal vistos, porque a justiça nem sempre funciona do jeito que a gente imagina. Então a gente tem que agir de acordo com a lei, a empresa descumpre, a gente entra com a ação, a empresa recorre, a gente vai, até que chega uma hora que tem que pagar e não tem jeito. Para o trabalhador é até bom, porque é uma poupança forçada, o que era 100 virou 1.000. Né? E o importante é que a gente faça esse repasse para esses trabalhadores, porque são o direito deles. Então, assim, a facilidade que nós temos hoje de site, aplicativo, é para realmente dar a maior informação para o trabalhador. E o trabalhador hoje não tem informação se ele não quiser. Ele pode olhar as suas redes sociais, pode olhar o TikTok, mas ele entenda que o trabalhador do comércio tem um instrumento específico para ele para dar as informações necessárias. É como se fosse uma ampliação da lei, né, Washington? Sim, ela tem a CLT, né, conforme você falou. Ela melhora a lei. Melhora a lei. Ela né? melhora a lei, porque a convenção coletiva não é artigos da lei, elas são
questões que melhoram a lei, licença maternidade, auxílio doença, retorno de férias, tem um monte de dia do comerciário, nenhuma categoria tem no seu instrumento lá que num período do mês, do ano, o patrão paga dois salários a mais. E não é porque o patrão quer não, querido. É porque nós negociamos e se tornou cláusula pétrea. Ela não se negocia isso. Infelizmente, algumas categorias, até categorias dentro da nossa área, que pode ter a conversão para folga. Mas veja bem, se a remuneração é em comemoração ao dia do comerciário, ela tem que ser proporcionada em pecúnia, em dinheiro. Porque você tirar folga, quem é comissionado, por exemplo, para que ele vai pegar folga? Para ele ficar 2 dias sem vender e ser 2 dias sem comissão? Então, para ele não é importante. Talvez para o salário fixo até se torne importante os dias de folga. Só tem outro porém. O dia de folga não vai ser o dia que o trabalhador quer. O trabalhador não consegue ter o final de semana, sábado, domingo, segunda e terça de folga, para ele poder curtir uma folga com a família, porque é o patrão que determina. Você vai tirar uma folga aqui no começo do ano e uma folga lá no final do ano, e no final não serve para nada. Então, assim, o que é legal das normas coletivas é que ela realmente direciona as benesses para o trabalhador. A norma coletiva, ela tem um viés para o trabalhador. É negociado com o setor patronal, mas o viés é sempre para o trabalhador. E as empresas têm que seguir a regra da convenção, né, presidente? Seguir as regras da convenção, porque o que está na lei, está na lei. A gente não precisa mudar o que está na lei. Nós não temos prerrogativa para mudar a lei. A prerrogativa para mudar a lei é só do Congresso Nacional. Hoje nós temos aí algumas intromissões da Justiça, principalmente no nosso topo judiciário, mas na verdade, porque o nosso Congresso é inerte. Só para você ter ideia, Felipe, nós temos uma lei que está na Constituição, que é o direito à distribuição dos lucros. Só que é uma lei que se a empresa não quer pagar, ela não paga. Então, para que serve essa lei? É uma lei que o cara não tem obrigatoriedade. Você tem que negociar com as empresas e mostrar que tem benefício para a empresa fazer a distribuição dos lucros para os empregados. Mas, infelizmente, muitas empresas não têm isso. Quem acaba fazendo isso são as grandes corporações que sabem que é importante. Por quê? Porque o que ela divide para o trabalhador, ela bate como despesa. Então, para ela, quanto mais eu der de participação no lucro, mais eu abato nas minhas despesas. E pode chegar a quase 80% de abatimento. É muita coisa. Então, às vezes as pessoas falam assim, uma empresa pequena não tem como dar o PLR. Lógico que tá. Ninguém está pedindo R$5.000 de salário, mas uma coisa condizente que é melhor, é um plus a mais. Se você chega para um trabalhador, chega no final do ano, para você ter uma ideia, ele ganha, a média do piso salarial é R$2.000, ele vai ganhar R$500, é 1/4 do salário, é muita coisa. E o empregador, ele pode abater isso, né, facinho como despesa, então não tem custo para as empresas. Na verdade, é benefício. Então tem lá as suas regras, empresas até 20 funcionários, empresas acima de 20 funcionários. Então, assim, todos saem ganhando. Sai ganhando o empregador e sai ganhando o empregado, porque tem um plus a mais no final do ano, que é o período que você tem a maior despesa, porque pega final do ano para começo do ano, que você tem os chamados I da vida, né, que é IPVA, IPTU, aquelas coisas todas. Então, de final de ano para começo do ano é só a despesa. E se você não faz nada para beneficiar o trabalhador, infelizmente o trabalhador fica ouvindo de outras fontes, porque ele não vai buscar a fonte certa, né? Coisas erradas, as chamadas fake news. Só para você ter uma ideia, hoje eu estava lendo um resultado de uma ação na qual foi pedido na ação 73 mil, era a soma da ação. O trabalhador fez um acordo, sabe por quanto? R$7.000. Menos de 10% do pedido. Agora, será que esse trabalhador realmente quis o acordo ou ele foi induzido ao acordo?
E se você pegar a ação, é um trabalhador do comércio que não procurou o departamento jurídico do sindicato. E que é muito fácil, né? Entendeu? Que é muito Só fácil, você muito entrar simples. em contato com o sindicato. Muito fácil. E você tem praticamente um advogado, né? Para poder te instruir, né? Dar uma primeira instrução. Ou até partir para outros níveis, né? Também. Não, e o detalhe, o Felipe, é especialista. Não é aventureiro. São especialistas. Desculpa o profissional que fez um acordo de R$7 mil, na qual o empregado ainda vai pagar 15% de sucumbências de honorário. Na verdade, ele vai receber... E a ação era 70 mil. Ação R$6 70 mil. mil. Desculpa, É será né? que esse profissional era o advogado dele ou era o advogado da empresa? E aí, o trabalhador, infelizmente, por fake news, por mazela, por desconhecimento, por um monte de coisa, não procura o sindicato que realmente representa. Ele acha porque ele não é sócio, ele não pode procurar um sindicato. Outra coisa que é importante, as coisas vão acontecendo e a gente vai analisando. Nós abrimos agora a corrida para dia 2 de fevereiro. Aí você amplia lá a participação. 2 de novembro, perdão. 2 de novembro. Isso. Aí você amplia a divulgação, você faz impulsiona, aí você tem uma mensagem assim: infelizmente, eu gostaria de participar, mas eu não trabalho no comércio. Ou seja, nem leu o post. Verdade. Lá a corrida é promovida pelo sindicato de empregado, mas é para todo mundo todos, que né? gosta de correr. Eu falei, você não precisa ser comerciária, você não leu lá, filha. O comerciário, ele tem um plus, ele tem uma diferença, ele paga 50% do valor principal. Hoje não dá nem R$50, não existe corrida nenhuma de pedestrianismo de R$50. Não paga nem o chip, não paga nem o gradil que separa lá, mas por ser associado, ele tem que ser beneficiado. E o sindicato está lá para beneficiar o sindicato. Eu falo que nós temos hoje 5 mil associados cadastrados na nossa base. Nós temos 5 mil trabalhadores inteligentíssimos, porque ele contribui com 100 e usufrui de R$1.000, no mínimo. Porque se ele tem esposa e tem filhos, todos os benefícios que é oferido a ele, titular, é para os seus dependentes. Então, eu costumo dizer que ser associado é ser inteligente, é ter uma despesa de 100 e usufruir de... Eu estou falando 1.000, isso quando não é mais. Não é mais. Né? Porque a gente fala de convênio farmácia, kit material de escolar, kit mamãe, que é aquela bolsa da mamãe, né? O dentista. Inclusive, eu já vou antecipar de primeira mão nesse podcast aqui, que nós estamos já prontos para um novo convênio odontológico. Deve estar começando agora em meio de julho. Com certeza é um produto bem melhor, vai ter um melhor atendimento, vai ter muito mais consultórios em suas cidades para atender você, trabalhador. Aonde tinha um, no mínimo vai ter 2 profissionais para atender a categoria. E detalhe, esses profissionais, eles podem fazer todos os procedimentos. Você não precisa sair de Praia Grande, por exemplo, para fazer o canal em Santos. Você sair de Itanhaém para fazer o procedimento em Santos. As 8 cidades que abrange a nossa regional vai ter no mínimo 2 profissionais qualificadíssimos para atender os nossos associados, porque hoje nós firmamos um convênio com convênio odontológico, convênio com convênio. Qual é a diferença de um convênio para uma clínica? O convênio, ele é obrigado, no mínimo, seguir o rol mínimo da ANS, que são os procedimentos mínimos que ele tem que atender os seus usuários. Então, já começa por aí. Quando tem um rol mínimo, com certeza é maior do que uma clínica, que nem sempre a clínica, a profissional que faz clínica geral, sabe fazer o canal. Canal é especialidade. Washington, e voltando no assunto das convenções coletivas, eu tenho uma dúvida real,
as convenções coletivas, elas funcionam no âmbito federal ou no âmbito estadual? Como que funciona isso? Tá, aproveitando aqui, no começo eu brinquei com o Felipe falando que o Felipe era influência. Na verdade, o Felipe, a função dele, ele trabalha com o nosso marketing, não só com o nosso, mas com outros clientes. Mas Felipe, a tua pergunta é pertinente porque, na verdade, não existe convenção federal. Porque é o seguinte, no máximo estadual, feita pela nossa federação. Mas normalmente as convenções elas são locais. Para ela se tornar estadual, nós temos que dar uma procuração para a nossa federação e ela fechar junto à federação patronal. Existe um órgão que a gente chama, seria o nosso STF do meio sindical, que seria as confederações. Bati de novo aqui, as confederações. Então, as confederações, ela tem um âmbito nacional, porém, elas não têm as prerrogativas de negociação. Elas não são negociadoras. Quem são os negociadores? São os sindicatos. Quando nós damos a procuração para a federação para representar o Estado, é uma otimização de custo e tempo. Porque ao invés de você ficar com várias empresas, porque aí são empresas pulverizadas, a federação fecha junto à federação patronal. Mas as convenções coletivas, ou ela é local, sindicatos locais, tanto empregados como patronal, no máximo federal, quando é a federação e a federação de empregados e patronal. E só pode ser feita estadual quando nós damos a procuração ou quando o sindicato local não quer negociar. Aí vai para o âmbito estadual. Mas na nossa categoria isso não existe, porque o dever e a obrigação de negociação é do Sindicato dos Empregados. Por quê? Porque ali são estabelecidos tudo aquilo que eu falei. Percentual de hora extra, jornada, piso salarial. Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, o salário é baixo. Realmente, deveria ser muito mais. Você imagina que se não é organizado, era salário mínimo para todo mundo. Sim. Então hoje, o nosso menor piso é 2.100. É uma maravilha? Não vai. Não é uma maravilha. Esses dias até eu me espantei que eu fui num shopping balneário aqui e a menina falou assim, poxa, ninguém quer trabalhar, eu estou fazendo 12 horas aqui dentro. Aliás, peguei até trabalhadora sem registro em carteira. Cuidado, hein, empresário. Cuidado, se o sindicato identificar, a gente vai fazer a denúncia. Né? Nós ouvimos da boca da trabalhadora. É que voltamos lá, ela já não estava lá. Então talvez ela era freelance, é diferente. Era um final de semana, provavelmente ela estava cobrindo folga de alguém, mas toma cuidado. A legislação, ela é bem, como se diz, bem acirrada na questão do não registro. Logo de cara, o empresário paga R$3.000 de multa, né? Se ele não fizer o registro, muda para 6.000, fora os direitos que ele tem que pagar para o empregado, né? Porque férias, 13º, aquelas coisas todas, FGTS, INSS, todos esses recolhimentos. E é sumário, não tem negociação, então toma muito cuidado. Então essa outra trabalhadora falou assim, eu trabalho 12 horas porque ninguém quer trabalhar. Nossa, um salário desse de 2.100 por 6 horas. Eu falei, onde que eu tô? Eu não sabia o que eu ia falar para ela. Eu falei assim, eu pensei comigo, eu sou o que negocio, já acho que tá baixo? E ela trabalhando no shopping 12 horas e acha que tá bom? Falei, duvido que o patrão dela pague para ela 4.200. Não vai pagar 4.200 por 12 horas. Ele vai pagar os 2.100, mais um faz-me rir qualquer. E o pior, Felipe Mazinho, que eu fico mais indignado, que não é só na minha categoria. Eu fui num outro estabelecimento que é da categoria de bares e restaurante. Aqui no Gonzaga ouvi a mesma coisa. A moça falou, eu faço 12 horas porque ninguém quer trabalhar. O patrão contratou uma funcionária há menos de 3 meses, ela já pediu as contas, ela não quer trabalhar. E hoje eu trabalho 12 horas porque eu preciso. A mesma coisa, eu falei, mas você recebe o salário dobrado? Ela até riu na minha cara. Ou seja, não. Então assim, ela está matando o anseio do patrão da falta de funcionário, está trabalhando exaustivamente,
Numa discussão da justiça, com certeza o patrão não vai confirmar que ela trabalhava aquelas horas exaustivas. Mulher, imagina, provavelmente trabalha de segunda a segunda, 12 horas todo dia. Então, assim, a gente sabe que esse tipo de exploração, os brasileiros vão buscar aí fora, viver aí fora, né? Lá ele come o pão que o diabo amassou, mas na selfie ele está sempre sorrindo e feliz. E aqui no Brasil, apesar de não ser um salário realmente condizente ao ambiente de trabalho cansativo, exaustivo, às vezes insalubre do comércio, e as pessoas ainda trabalham sorrindo. Gostaríamos muito que os nossos aumentos salariais realmente superassem sempre, vamos colocar a questão de número, porque as pessoas gostam de números, e quando é 2 dígitos, que todo mundo pudesse pelo menos conquistar 10% de aumento em todas as negociações coletivas. Eu estou dizendo 10% de aumento, fora a inflação. Então, quando a gente negocia, a gente tem que superar a inflação, porque para corrigir o salário somente pela inflação, na verdade é chover no melhado, porque teu salário custava R$1.000 em janeiro, em dezembro ele custou 999, ou 900, mesmo você pegando os R$1.000 em mão, só que a inflação já comeu aqueles R$100. E aí você vai em janeiro, negocia 1.100, repõe os R$100, só que o teu salário vale 1.000. Então, assim, nós gostaríamos que o teu salário valesse 1.200, para que nesse período inflacionário que a gente sabe que tem, o seu salário vai sendo corroído, propriamente dito. Na vinda para cá, acabamos de ouvir que vai aumentar em 14% a energia da nossa região, que é CPFL. Você imagina, você ainda não teve aumento salarial, mas já está computado nas suas despesas mais 14% na luz, quer dizer, né? Então, e a gente, gostaria de negociar 14% no salário do trabalhador, mas infelizmente não é assim. E o Felipe, assim, o que é legal do Felipe? O Felipe vem de uma visão empresarial, que quando nós o contratamos, é difícil entender o sistema sindicato, não é, Felipe? Porque exatamente. O sistema sindicato, você trata pessoas. Então ele não tem um produto tangível para você pegar, como esse microfone, como esse celular, como essa água. É um produto que você só vai sentir no bolso. É um produto que você vai se sentir na tua condição de vida, que é o quê? Um descanso digno, né? Um espaço de lazer, uma barraca de praia para você poder ir na praia. Né? Eu costumo dizer que é o seguinte, só o fato de você não precisar levar guarda-sol, cadeira, e o risco de você deixar suas coisas lá, dar um mergulho e quando voltar a molecadinha já ter levado, é um conforto que não tem para ninguém. Então, não, e sem contar também as amizades que você pode fazer lá, né? Com outras pessoas que trabalham no comércio, com as próprias pessoas que estão lá atendendo na... Eu acho que assim... um contato diferente, é um contato, né? A barraca de praia, que nem o Washington, é um contato diferente pro comerciário, né? E assim, eles vão lá, não precisa deixar seu celular, não precisa deixar tuas coisas lá vulnerável na areia ou pedir para alguém tomar conta. Você já tem tudo ali um aparato e tem o pessoal que trabalha ali na barraca com a gente ali, que fica olhando e um olha o outro, que né, na realidade é uma família ali na barraca, né? Tem crianças, né, até engraçado, né? Que é lá criança e hoje vem com os filhos. Hoje eu falo, caramba, eu tô ficando velho, porque você vinha aqui criança, hoje você já é mãe, menina, né? Vem com as crianças lá. Não, e o legal é que é o seguinte, a barraca ele tem uma finalidade de diversão. Tem lá a rede de praia, quem gosta de beach tennis, tem o esqueci de falar do churrasco. E aquele que quer fazer um churrasquinho, ainda tem lá a tranquilidade de ter a churrasqueira para você fazer um churrasquinho. Isso. Né? Mas Felipe, voltando assim, o que é importante para o trabalhador? Lazer é legal, descanso é legal, mas assim, o que voga mesmo é a questão salarial. E nós já entramos em campanha salarial. Por quê? Nós, sindicatos do comércio, nós não representamos farmácia. No passado, farmácia já esteve inserido dentro da nossa categoria. Hoje existe um sindicato específico. Mas dentro do nosso elenco federativo, a federação representa comércio e práticos de farmácia, que hoje é só farmácia, não existe o prático de farmácia, né? Antigamente, o prático de farmácia mandava mais do que o médico da cidade, porque ele tinha os seus conhecimentos lá enormes.
que é o farmacêutico. Mas hoje, né? Dentro do nosso elenco federativo, já começamos a nossa campanha salarial dentro do prático de farmácia, que é julho. Agosto entra setor atacadista, tanto de alimentos como outros setores do ramo de atacadista. Em setembro tem a data base, que é a campanha salarial da maioria das cidades do estado de São Paulo. Outubro entra algumas cidades do estado de São Paulo e a nossa cidade, que a nossa data base é outubro. Então, assim, as nossas campanhas salariais já iniciaram agora, 1º de julho, e vai terminar propriamente dito dia 31 de outubro. Então, assim, é uma demanda muito grande. É julho, agosto, setembro, outubro. São 4 meses de demanda de campanha, pleiteando condições de trabalho, melhores salários para uma categoria que eu costumo dizer que é exploradíssima, né? Porque assim, hoje, a gente falando dos domingos, todo mundo estava preocupado. Primeiro, o patrão estava preocupado se ele tinha que negociar com o sindicato para abrir domingo feriado. Falei, não, o senhor não, pelo jeito o senhor não acompanha o seu sindicato. Nós temos uma convenção coletiva que ela tem validade até 30 de setembro e lá já está contemplada domingos e feriados. E o trabalhador falava, eu não vou precisar mais trabalhar domingo e feriado? Não, você não precisa trabalhar domingo e feriado, basta você não trabalhar no comércio, porque o comércio é complicado, né? Complicado. Você pega aí, ó, esse final de semana que não foi tão ensolarado assim, desce quase 500 mil carros aqui para a Baixada. E eles vão consumir aonde? No comércio local. Ou comprar uma roupa, ou comprar comida, que é os supermercados, ou ir à praia, degustar de uma barraca de praia, de uma água de coco. Então, assim, o comércio na Baixada Santista, ele é o seu principal. É comércios e serviços. Eles andam de mão dadas. São 75 mil trabalhadores na base nossa, Bertioga, Itanhaém, são 2,5 milhões no estado de São Paulo e mais de 10 milhões no Brasil. É uma categoria de respeito. E hoje nós temos um representante do estado de São Paulo de uma categoria lá no Congresso Nacional. Aí fica difícil, né? Um trabalhador só representar no Congresso, né? Leão, Davi Golias é uma história fictícia. É a mesma coisa. Nós não vamos conseguir derrubar o Golias com o nosso único estilinguezinho, né? Não tem como. Nós temos que ter mais gente para trabalhar em prol das nossas necessidades. Eu não estou dizendo que a gente vai discutir não trabalhar. Isso não existe. O trabalho é uma lei natural, né? Assim disse Deus. O que seria de cada cidadão se não houvesse trabalho? Como que a gente ia evoluir? Então, o trabalho é evolução. Então, a gente tem que trabalhar. Nem todo mundo nasceu com a dádiva da riqueza. E aquele que não tem, tem que trabalhar. E aquele que tem, saiba o que faça com a sua riqueza. Então, assim, o Sindicato do Comércio Varejista Baixada Santista tem um viés exclusivo, não vou dizer 100%, é 110% voltado para você, trabalhador, e você, trabalhadora. E trabalhadora, pode ter certeza que na próxima convenção coletiva, que começa a vigorar a partir de 1º de outubro, vocês vão ficar 2 domingos em casa, tranquilo. A lei vai se fazer. Vai ser aqueles domingos, eu acho que vai voltar como era antes, né? Trabalhar um, folga outro. Ou ele trabalha um, folga outro, ou no mais tardar, trabalha 2 e folga 2. Importante, ou a mulher, principalmente, ela precisa, no mínimo, de 2 finais de semana em casa. E com aquela folga fixa mesmo na semana, que a pessoa, que o trabalhador já tem, segue a regra, não altera nada, não é isso, porque assim, o patrão não quer dar folga para o trabalhador, fecha domingo. Ninguém abre domingo, ponto. Aí não precisa dar folga, entendeu? Mas o cara quer dar folga e ainda quer descontar os dias na jornada da semana. Que a gente já pegou, já entramos com a ação, a justiça deu causa para o sindicato em favor do trabalhador. O cara trabalha domingo, Felipe, aí ele tem um dia de folga na semana. Aí o patrão quer que ele compense essas horas na semana. Pô, presidente, não é folga, né? Só uma coisa. Referente ao 1º de maio, tem muita gente que liga para a gente lá no sindicato ainda com dúvida.
Dá para o senhor falar um pouquinho desse 1º de maio, qual foi a mudança que teve de anteriormente para agora? No passado, até 2014, 2015, eu não lembro exatamente, o 1º de maio também era um dia proibido. Só que o que acontecia, Felipe? As pessoas trabalhavam e não denunciavam. E aí criticavam o sindicato. E aí, infelizmente, o que acontecia? Nós pegávamos toda a diretoria nesse dia 1º de maio e saímos em loja, assim, no que podia, para denunciar que ele abriu no final de semana. E aí, essa multa era convertida para o trabalhador. Só que era engraçado que você pagava a multa para o trabalhador de uma sala e ele entregava a cartinha de oposição ao sindicato na outra sala. Ele já vinha com a carta para fazer oposição. E aí, infelizmente, a gente não tem braço para ficar fazendo visita em tudo que é comércio, se está aberto ou não. O trabalhador tem que fazer a denúncia. Então, conseguimos, na verdade, eu não coloco como conquista, mas já que o trabalhador já trabalhava mesmo, querendo ou não, ele ia trabalhar, nós negociamos os 150% no 1º de maio. Só tem um detalhe. Feriados e domingos é um dia facultativo. Você não quer trabalhar, você não vai trabalhar. Não é assim no setor público? Todo mundo trabalha e o setor público é facultativo. Quando ele fala facultativo, vem quem quer. O funcionário público não vai vir. Então, assim, por que não no setor privado não tem um facultativo? Na nossa convenção diz que é facultativo. Se ele não for nesses dias, ele não pode ser punido porque ele deixou de trabalhar. Então, você trabalhador, você tem o direito da escolha. Você quer ter uma remuneração maior e melhorar o seu salário, que a gente sabe que no final do mês as contas vêm e você precisa pagar, você trabalha e é remunerado por isso. Você acha que você esse dia eu quero ir lá na barraca do sindicato e curtir a praia, e comer meu churrasquinho e tomar minha groselha, você não vai. A empresa não pode te punir por esse dia que você não foi lá. Tá? Então, assim, hoje na nossa convenção, o que não é permitido é dia 25 de dezembro e dia 1º de janeiro. O patrão fez eu trabalhar? Faz a denúncia, manda o cupom fiscal. A gente não quer saber teu nome, não precisa saber. A gente só quer um comprovante, porque a gente pede uma auditoria fiscal e aí na justiça ele é obrigado a provar que ele abriu o seu estabelecimento e ele tem que remunerar mais uma vez aquele trabalhador que tinha direito à folga e por obrigação, forçada, ele trabalhou. Então, é isso que o sindicato tem adotado. E as propostas é sempre que flexibilize para o trabalhador a melhor jornada possível, como se diz, que ele tenha o menos desgaste, porque o trabalhador desgastado, o trabalhador doente é ruim para a empresa também. E assim, não é só um jargão, o trabalhador, ele é o maior patrimônio de uma empresa, pode ter certeza disso. Presidente, uma outra pergunta, o pessoal de concessionária, continua aquela regra, só deixando claro, esse 1º de maio é só para o comércio ser concessionária, né? Vai que o pessoal acha que a concessionária está aberta, que o sindicato tem uma regra também, uma convenção separada, que é de concessionárias, que as concessionárias da Baixada não podem abrir domingos e feriados, não é isso, presidente? Isso, existe uma norma, um acordo coletivo, que é só dentro de concessionárias. O que é concessionárias? É as marcas de bandeira, são os chamados carros zeros, as marcas bandeiradas. Se a concessionária na Baixada Santista não pode abrir domingo sem um acordo coletivo entre o sindicato. E o feriado sem um acordo coletivo entre o sindicato dos empregados e o sindicato patronal. E quando tem esse acordo, os benefícios para o trabalhador é bem substancial. Tem acordo aí que o cara ganha R$350 em um dia. Então, quando a gente faz o acordo, tem trabalhador que até briga para querer trabalhar nesse dia, porque não é porque ele vende carro que ele vende carro todo dia. E uma venda de um carro, ele não ganha R$350 de comissão nem lascando. Ele vai ganhar em documentação, ele vai ganhar naqueles acessórios que você é bobão, você acaba empolgado, você acaba comprando. Carro novo, tudo, você vai lá e tudo ali eles ganham. Verdade. Agora, a comissão sobre a venda, ela é quase nada, é muito pouco.
E uma comissão a gente não pode intervir, porque aí é uma negociação. Comissão é quanto a empresa oferece para você, se você aceita ou não. O nosso papel é estabelecer um mínimo garantido, tanto para o comissionado como para o salário fixo normal. Esse é o nosso trabalho. Então, assim, nós temos comércio, mas são muitas categorias inserida dentro do comércio. Subcategorias dentro do comércio. Que é atacadista, é flores, é peça, sindiótica, é produto siderúrgico, mas tudo é comércio. Tanto é que tem muito empresário que não é comércio, ele, para ter benefícios fiscais, ele enquadra dentro da categoria de comerciário, lá com o seu contador, e depois ele não quer seguir a regra do comércio. Quer dizer, se decide aí, cara pálido. E a gente está lá exatamente para defender o trabalhador que está inserido nesse meio e nada pode fazer. Bom, gente, eu acho que vamos encerrando por aqui, deixando a mensagem que estaremos com o nosso programa na próxima semana e trazendo novos convidados aqui para discutir questão trabalhista, questão da justiça do trabalho, questão dos movimentos sociais, que a gente entende que o sindicato está inserido na sociedade. Então, se nós estamos dentro da sociedade, a sociedade também estará aqui batendo um papo com vocês. Né, Felipe? Isso aí. Para concluir, né, Washington, do que a gente conversou aqui hoje, eu vi muitas coisas positivas e algumas coisas também que eu acho que me deixaram um pouco chateado, assim, porque a gente vê, de um lado, muitos benefícios do sindicato e que, às vezes, eles são, na verdade, para um todo, né? Então, na verdade, o associado, quem é associado ao sindicato, ele está contribuindo com uma luta que é de muito mais pessoas, certo? E, às vezes, essa pessoa que não é associada ao sindicato ou não está por dentro das lutas que o sindicato tem, ela acaba sendo uma vítima do próprio mercado, né? Às vezes do empregador, como você pode dizer, essa pessoa que trabalha por horas, né? E às vezes o que falta para essa pessoa é um apoio, né? E muitas vezes de alguém de perto, às vezes algum colega de trabalho, ou outra pessoa ali, no caso ela trabalhava no shopping, talvez outra pessoa, amiga dela, que talvez possa informar isso para ela. Então, de um lado a gente vê lutas, benefícios, e ao mesmo tempo, do outro lado, a gente talvez não esteja vendo a união que é necessária. Porque a partir do momento que a gente tem mais pessoas que trabalham no comércio, que conhecem seus direitos, conhecem as convenções, conhecem os benefícios, conhecem, todo ano ficam sabendo das mudanças que existem na lei, nas convenções coletivas. Cada órgão desse, cada elemento, cada pessoa, ela contribui como um todo. Porque, como você mesmo falou, as convenções elas são regionais, né? Então a gente volta a falar do quê? Da democracia. Quanto mais pessoas existem nessa base, mais força a gente tem. É uma coisa que é real, uma coisa que não é uma narrativa. Na verdade, quanto mais pessoas mobilizadas a apoiar uma ideia, mais chance a gente tem de ter uma melhoria para todo mundo. Tanto para aquela mãe que não tem tempo de se informar com isso, né? Então, acho que as pessoas elas têm que se unir mais, né? Acompanhar os seus direitos, que eu acho que não é uma coisa que o brasileiro faz assim a fundo, né? Para um bem coletivo, né? Então, fica a mensagem, né? Vamos ser mais... Se associar ao sindicato, Vamos né? se associar ao sindicato. Mas, assim, tá unido, né? Espalhar essa informação, realmente estar por dentro, se interessar. Ainda mais pessoas que trabalham aí há anos no comércio, né? Quantas pessoas se aposentam trabalhando no comércio, sim. ou seja, passam anos ali, né? Às vezes não sabe de uma coisa ou de outra, né? E deixa de ajudar alguma pessoa que está do seu lado ali, que está precisando dessa ajuda. Mas é isso aí. O importante é que o sindicato vai completar agora em agosto 102 anos de sua existência, vai promover o evento Comerciário Destaque, valorizando você, trabalhador e trabalhadora da nossa Baixada. Um abraço a todos e até a próxima. Um abraço. Um abraço para todos e até a próxima, se Deus quiser.